Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber a presença do professor Luiz Henrique Madalena, lá da BD Const. Nós vamos falar um pouco sobre a especialização no Brasil e como que ela está aí se colocando nesse tempo de pandemia, rumos para o futuro, e aí vai. O professor Henrique já entrou, eu já vou convidar ele aqui, tá? O Instagram demora para notificar as pessoas aí, os nossos alunos que estão assistindo. Estou aguardando então o professor Henrique, Luiz Henrique Madalena entrar para a gente conversar. Está conectando. Olá, professor. Tudo bem, Carmo? Tudo bem? E aí, como está Curitiba? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá quente igual aqui no Pará, aqui em Maringá, no caso? Rapaz do céu, ontem estava muito quente. Agora tá um frio, mais um frio, tá 14 graus aqui agora. Você tá brincando? Tá 14 graus, ontem tava 33. Nossa, eu falo que, olha, Curitiba e Maringá são duas coisas diferentes. Maringá é o nordeste do Paraná e Curitiba é a Irlanda do Paraná. Então, nós temos aqui, os alunos estão entrando para a gente conversar. Eu queria agradecer imensamente o aceite do convite para participar desse projeto de live sobre ensino jurídico. Nós já conversamos aqui sobre direito penal, sobre mestrado, doutorado fora do país, doutorado sanduíche. E aí, como eu conheço o professor já, eu conheço a BD Concha, lecionei aí, a gente tem uma parceria. E não poderia deixar de falar sobre a especialização e dos cursos, da qualidade dos cursos da BD Concha, da qualidade que tem os projetos de especialização no Brasil. Então, eu queria agradecer imensamente o aceite. Eu sei que a sua agenda é corrida, um monte de coisa. Nessa pandemia, as coisas viraram aos avessos, né? Mas eu agradeço imensamente a oportunidade aí de conversar com os nossos alunos. Como regra aqui do nosso bate-papo, a primeira coisa que eu peço para o entrevistado é que ele apresente, que ele conte a trajetória acadêmica. Porque eu encontro muitos alunos que já estão desistindo do curso de Direito pela situação da pandemia. E aí, quando os alunos sabem o que nós, professores, passamos, ou que profissionais passaram, os perrengues que nós passamos no decorrer da vida profissional, eles falam, não, pera um pouco, isso é só mais um perrengue que vai passar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica para a gente. O Carmo, meu amigo, é uma satisfação imensa para nós estarmos aqui contigo. Você é um grande parceiro, um grande professor. O Carmo é um daqueles caras que ilumina a nossa trajetória como professores. E ele sabe por quê, né? A gente fez não foi nem um curso, mas foi um grande bate-papo sobre metodologias ativas de ensino, quando a gente não tinha pandemia ainda, né, meu amigo? A gente podia se reunir, podia sair para almoçar, tomar um chopp, fazer todas essas coisas boas da vida. Enfim, é uma satisfação muito grande estar aqui contigo. A minha trajetória acadêmica, ela é, assim, de certa forma, de uma forma muito curiosa, ligada intrinsecamente à BD Concha. Eu terminei a graduação e era aluno de muitos dos professores da BD Concha. Assim que terminei, fui fazer a pós-graduação. Fui fazer a pós-graduação em Direito Constitucional da BD Concha. Tive aula daí com o professor Lênio Streck. Tive aula com o professor Canotilho, o professor Luiz Roberto Barroso, o Flávio Pansieri, enfim. E daí, no ano seguinte, eu queria fazer o mestrado, né, vida, contingências e tudo mais, e não senti que estava preparado para isso. Né? Faltavam alguns fundamentos, vamos dizer, filosóficos, sociológicos, e fui fazer a pós em Teoria Geral do Direito que a gente tinha na BD Concha, que era uma pós que dava esta condição. Mais uma vez tive aula com o professor Lênio Streck, enfim. E daí fui fazer o mestrado com o Lênio na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. E foi um grande desafio, porque na época eu estava ainda advogando muito e ia toda semana, voltava toda semana, era uma loucura, né? Aquelas loucuras que a gente faz, né? E que agora na pandemia ficaram mais fáceis, né? Agora todo mundo dá aula online. Antes era aquela confusão, né?
né, do Carmo? A gente acordava 4 horas da manhã para pegar avião, aí pegava avião, pegava das 6, saía correndo para chegar na universidade, e de alguma forma conseguia chegar em casa por volta da meia-noite, 1 hora daquele mesmo dia. É uma sandice. Então, Fiz isso é uma isso em coisa que São melhorou na Paulo. pandemia. Isso é uma coisa que melhorou na pandemia. É, eu fiz isso em São Paulo com o doutorado. Saía daqui de manhã, chegava em São Paulo para a aula 8, e aí a aula acabava às 4 horas, eu já pegava outro avião e voltava para Maringá, e vida de correndo atrás de passagem. Quando não dava avião, tinha que ir de ônibus. Era um caos. Não, essa vida de correr atrás de passagem era sensacional, né? Dava promoção das 2 horas da manhã. Você saía que nem um louco comprar todas as passagens do semestre. Exatamente, exatamente. Aí, depois do mestrado e tal, eu vim para esta posição de coordenador geral da BDConch, né? Eu já coordenava de forma adjunta o curso de Direito Constitucional junto com o professor Flávio Pancieri, e vim para a posição de coordenador geral e fui fazer o mestrado na UERJ, também ligado em decorrência da BDConch, enfim. Foi uma trajetória muito interessante. Estou agora para defender a minha tese, né? A gente está naquela luta, né, meu amigo? Do final do doutorado. A bem que a gente termine agora. É, tá terminando, mas é gostoso. No final você vai ver, olha, não quero voltar, óbvio, mas é gostoso sim. E foram mais 2 anos de viagem, né? 2 anos de loucurada. Então, Sim. só que a gente já estava mais acostumado, a gente já sabia o que ia encontrar. Ah, já. Então, professor Luiz, assim, a gente tem um histórico do Brasil. O Brasil ele tem uma sistemática de pós-graduação muito bem desenvolvida, muito fácil de ser explicada. O que não acontece em outros países. A experiência que eu tive, não existe especialização, né, o título de especialista na Europa. Alguns países, como por exemplo a Itália, tem um curso de especialização para brasileiros em Pisa. A Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, são poucas universidades que têm essa categoria, só que também não é regulamentada, carga horária, como é no Brasil, entre outros aspectos. O aluno de graduação, ele fica desesperado, principalmente na área do direito. Por quê? Como a gente sabe, é aquele dilema familiar que todo um aluno que começa a graduação sabe, tios, pais, avós falam, fazer direito é um leque de oportunidades. E quando nós entramos no direito, a gente sabe que existem diversas matérias, e a profundidade com que essas matérias é tratada na graduação nem sempre é o necessário para a vida profissional. E aí esses alunos procuram um curso, em tese, né, para poder conseguir se adaptar melhor ao mercado e às exigências do mercado. Eu lembro muito bem, na minha época de graduação, que o pessoal, antes de eu entrar na graduação, perdão, o pessoal falava, não, tem que fazer uma graduação. Hoje, o mínimo é cursos, e eu falo no plural, de especialização. Mínimo, tá? Por quê? Porque o mercado está muito concorrente. Então, para os nossos alunos que estão entrando aí, que alguns já me mandaram perguntas pelo WhatsApp, o que é uma especialização? Você poderia me falar? O Carlos, meu amigo, é como você disse, né? A especialização é quase que uma exclusividade brasileira, regulada desta forma. Ela é uma exclusividade brasileira. A gente tem algumas coisas semelhantes na América Latina, enfim. Tem algumas coisas semelhantes na Europa. Uma especialização não é um MBA, né? É bom a gente dizer isso. Não é um Master of Laws, que também não é um mestrado, o Master of Laws. Às vezes a gente confunde isso, né? O LLM lá de fora, a gente confunde que é um mestrado. Não é um mestrado e não é reconhecido no Brasil como mestrado. Uhum. Então, assim, a especialização, como você bem disse, ela é um aprofundamento em determinada matéria, né? Com duração aí, regularmente de 18 meses, né? São 12 meses de aulas, né? E mais 6 meses para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, que antes era só o que se chamava de monografia, que na verdade era um trabalho de conclusão, uma monografia estendida, né, com dimensões maiores. Hoje se aceita artigos de 15 a 25 laudas, enfim. Tem até uma discussão se é possível não ter o trabalho de conclusão de curso, né?
com um limite máximo de conclusão de até 36 meses, como o determina a normatização. Como você bem disse, né? Hoje em dia não existe mais não fazer especialização, né? É quase considerado como o sexto ou sétimo ano do direito. À época que fui fazer especialização, isso tem 10 para 11 anos, eu era uma exceção, eu era um dos poucos que estava fazendo a especialização, tendo saído da graduação naquele momento. Hoje em dia, a exceção é para o outro lado, né? Todo mundo sai da graduação e vai fazer uma especialização. Então, é este aprofundamento necessário, seja para advocacia, seja para concursos, seja para a área acadêmica, que, como você bem disse, a profundidade que o curso de graduação dá para a gente é muito pouca nesse sentido. É muito pouca. Então, eu diria que a especialização é basicamente isso e quase que obrigatório hoje em dia. Eu vejo muitos colegas, mesmo tendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, recorrer à especialização como forma de atualização. O que eu vi muito foi no novo, não posso falar mais novo, né? Vão me matar os processualistas aí. Mas no Código Civil tiveram muitos que voltaram aos bancos da especialização, porque além de trazer uma seriedade, que a gente vê isso, né, em alguns cursos, a seriedade com a metodologia do curso, o acesso ao networking daqueles professores, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, dos professores da BD Const, o acesso a eles, o diálogo, faz com que essa pessoa se atualize, né? E tem muita gente que busca a especialização não só como critério de titulação, mas como critério de conhecimento da área, que houve uma alteração, uma grande alteração, uma pequena alteração, que queira adentrar em outra área, eles utiliza a especialização. Já indo para a nossa próxima pergunta, eu queria que o pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta, é só mandar aí que a gente vai respondendo, tá? Por que fazer especialização? Porque muita gente fala assim, vou para o mestrado. Agora saiu o mestrado profissional. Temos poucos programas de mestrados profissionais no Brasil, né? Mas a grande procura, e aí eu vejo quando eu dava aula na graduação, era por especialização. Até porque o acadêmico saía da graduação, tirava a sua ordem lá e ia querer procurar um trabalho. E aí eu trabalhei no escritório de advocacia, onde um dos requisitos para se entrar na determinada área, era um escritório que tinha bastante áreas, era ter especialização na área. Era um dos requisitos. Os proprietários do escritório, os donos do escritório, já colocavam, olha, Luiz, não se contrata, eu fazia todas as entrevistas, não se contrata mais quem não tem especialização na área. Tá? Não era uma questão assim, tem que ter 5 anos de trabalho em determinada área. Não, não tinha isso. Eles queriam especialização na área. Por que fazer especialização? Carmo, eu acho que é exatamente nesse caminho que a gente tem ido hoje, né? Dessa questão do sexto e do sétimo ano. A faculdade, na verdade, ela não te prepara, né, para o mundo aqui fora. Seja na academia, seja para o concurso público, seja na advocacia. Tem vários skills que a gente não obtém na faculdade e muitas formações que a gente não obtém na faculdade, né? Esse teu exemplo do Código de Processo Civil foi formidável. Eu fiz 2 cursos de atualização do CPC, que é uma coisa completamente nova, né? Hoje, se o sujeito não se aprofunda em determinada área, seja, né, na seara da advocacia, na academia, para o concurso público, tem várias especializações voltadas para os concursos públicos, o sujeito não consegue efetivamente navegar em mares mais calmos dali para frente, né? Quer dizer, não consegue, é muito difícil, não vamos dizer não consegue, mas é muito difícil. O nível de formação solidificado pelas especializações, nos seus mais diversos níveis, são níveis absolutamente indispensáveis para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Eu vim conhecer muitas coisas da profundidade do direito constitucional só na pós-constitucional. Eu vim conhecer várias coisas que foram exploradas a posteriori no mestrado só na pós em Teoria Geral do Direito.
coisas que você não tem sequer notícia na graduação, né? Como são em outras pós, em outras matérias, que estes skills só são repassados na pós-graduação porque a gente não tem tempo de fazer isso durante a graduação. E isso é uma coisa que a gente conversava, né, Carlos? Uhum. Você não tem tempo de fazer nada mais nas graduações. Como professor, você não tem tempo de fazer nada. Se você conseguir 15 aulas limpas durante um semestre, né, fique muito feliz. E 15 aulas para ensinar qualquer coisa com algum tipo de profundidade é muito difícil. Né? É muito difícil, qualquer matéria. Eu acredito que a especialização te traz aí, depois de uma graduação, uma maturidade melhor. Até porque eu vejo muitos alunos, eu lecionei algumas especializações que falam assim, nossa, professor, agora que eu estou focado na área que eu quero, constitucional, um exemplo, eu estou fazendo uma especialização em constitucional, eu me dedico muito mais. Nossa, o que eu aprendi na graduação não é 10% do que eu estou aprendendo aqui. E aí tem esse acesso, essa atualização, esse diálogo, a linguagem já está acostumado. Então, eu acho assim, a especialização extremamente fundamental para aquele indivíduo que busca uma inserção no mercado de trabalho, ainda mais nesse mercado de trabalho, em que nós estamos numa concorrência gigantesca, em que uma especialização é importantíssimo para ele se inserir nesse mercado e nessa... E principalmente na realização pessoal, né? Até se for abrir um escritório de advocacia, na realização pessoal, a credibilidade que a especialização traz. E aí, eu queria perguntar para você assim, algumas dúvidas, eu acho que essas perguntas eu não mandei para você, vamos ver. Algumas dúvidas que o pessoal mandou para mim. Posso fazer especialização no 5º ano de Direito? Porque sempre tem aquele indivíduo que ele quer dar o passo maior que a perna. Ele quer no 5º ano já fazer especialização. Posso ou não posso? Eu vou te contar um segredo, eu não ia falar, mas eu vou te contar um segredo. Eu era um indivíduo desse. Eu fiz, podia na época, hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Hoje você tem que ter o certificado de conclusão de curso para poder se matricular numa especialização. Uhum. Quando eu fiz o último ano, coisas que eu não recomendo que ninguém faça. Eu fiz o último ano da graduação e a especialização e a OAB. Então, chegou no final do ano, eu tinha que entregar 2 monografias e passar na prova da OAB. E assim, claro, hoje em dia a gente sabe que isso não é uma sandice, que a gente aguenta esse tipo de pressão, mas quando você sai da graduação e se depara com isso, não é o que você está acostumado, que é aquilo que você estava falando. A gente sabe que a vida dá trabalho. Mas quando você sai da graduação, você não sabe, ou a grande maioria das pessoas não sabe. Então, eu vou lhe dizer que o meu final aí da graduação foi um final turbulento. Foi um final turbulento exatamente por isso. Tinha que fazer 2 monografias e passar na prova da OAB, estando cansado de um último ano de graduação e uma especialização inteira. Então... Que ainda ia continuar, né? 18 meses, aí ainda faltava ainda o finalzinho da especialização. Né? Isso, loucura. Uma loucura. Foi cansativo, não recomendo que ninguém faça. E você poderia falar assim, dar alguma dica assim, para o pessoal que vai terminar agora, que tem aí muita gente preocupada assim, professor, eu estou sentindo uma falta das minhas aulas, não estou conseguindo acompanhar por conta da pandemia. A gente sabe que tem alguns alunos que têm uma certa dificuldade do acompanhamento virtual e outras coisas. Eu sempre falo para eles, gente, isso é comum, da mesma forma que você pode... Tem gente que não consegue estudar de manhã, só consegue estudar à noite. É uma questão de adaptação e de skills mesmo, de querer saber ali, mexer até no sistema, entre outras coisas. Qual recomendação você daria para os recém-formados que virão aí em 2021 para escolher um curso de especialização? Carmo, esse mundo novo que se apresentou para a gente foi algo que todos tivemos de nos adaptar. A Bereconte também foi muito difícil, porque acho que foi no dia 19 ou 18 de março, quando teve o pico da confusão. E a gente teve que virar a chave em uma semana e descobrir como é que a gente ia transformar as pós-presenciais, não as pós-EAD, né? As pós-presenciais em pós-online. Ou seja, dar uma experiência muito parecida, claro que não a mesma,
para os nossos alunos. Então, todos claudicamos no início, foi muito complicado, enfim, mas na sequência, todos nós já talvez tenhamos nos adaptado muito bem. Os níveis de participação, isso é estatístico, os níveis de participação nas aulas são muito maiores hoje. Eu lembro, assim, nós fizemos acho que umas 2 reuniões, ou uma reunião, e a preocupação que vocês da BD Const teve em trazer o ensino remoto, síncrono e assíncrono para o aluno, o atendimento. Eu achei isso, assim, fantástico. Eu posso falar porque eu estava na reunião com você, com o pessoal da diretoria, com as tutoras que iriam estar em sala de aula, e a preocupação com os professores de trazer um ensino de qualidade, não perder aí a qualidade do ensino de especialização. Isso eu não tenho o que falar. É incrível ver a preocupação que a BD Const tem com as especializações. E aí, já puxando já a BD Const para a gente poder conversar sobre os cursos que tem aí na BD Const. Você poderia falar para mim o que é a BD Const, porque algumas pessoas não conhecem, alguns alunos entraram na graduação agora, não têm conhecimento. Na minha época de graduação, eu conheci por conta do congresso, que é super famoso, né? E algumas pessoas não. Você pode falar para a gente o que é a BD Const? A BD Const é algo sui generis, né? Tem muito poucas instituições como a BD Const no Brasil. A BD Const é uma associação sem finalidade lucrativa, que está completando 20 anos esse ano, né? Que a grande ideia se deu por muita gente que estava na fundação, né? Vânia de Aguiar, Flávio Pansieri, Luciano Bernard, Fábio Lesnal, Karine Perondi, Adriana Pansieri, enfim, que imaginaram toda esta ideia, né, em torno de um grande evento, que é o Simpósio Nacional de Direito Constitucional, que você falou, e que hoje, né, esse ano nós teríamos, você estaria aqui conosco, na 14ª edição, que ficou para o ano que vem, a gente tirou de junho, botou para o amigo Vicente aí também. Abração, Vicente. Botou para outubro, infelizmente a gente também não conseguiu fazer em outubro, enfim, vamos fazer em junho do ano que vem. E deste grande evento surgiu a ideia de fazer uma instituição, uma academia, que pudesse ter grupos de estudos, uma produção acadêmica consistente, uma revista acadêmica consistente, e ofertar cursos de pós-graduação. E aí, lá atrás, em 2004, o primeiro curso ofertado foi a pós-direito constitucional. E a pós-direito constitucional, né, como tudo que a gente faz, você sabe que a gente é meio ousado com as coisas, de vez em quando dá certo, a grande maioria das vezes dá certo, graças a Deus. Convidamos José Afonso da Silva, Luiz Roberto Barroso, José Joaquim Gomes Canotilho, Paulo Bonavides, e a grande maioria deles aceitou, né? A grande maioria deles aceitou. E a gente fez um curso sensacional. Muitos dos alunos daquela turma, daquela primeira turma, né, o professor Fabrício Bittencourt, que já foi presidente da APAJUF, aqui no Paraná, né, se tornou juiz federal na sequência, o professor Antônio Cláudio Kozikoski, que é professor hoje da nossa pós e é coordenador do curso de Direito da PUC do Paraná, enfim, saíram desta primeira turma. E deu tão certo que a gente começou a ter outras pós-graduações, aí vieram as pós de Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, enfim, abriu este leque todo, né? E em 2018, depois de toda essa consolidação, esses anos todos de simpósio, de revista de atuação acadêmica, de atuação internacional, enfim, a gente tem projetos de eventos internacionais como o Summer School, que a gente fez em Lisboa no ano passado, contamos com o professor Jorge Miranda, fizemos diretamente com a Faculdade de Direito da Clássica de Lisboa, nós lançamos as pós-EAD, né? As pós-EAD aí no final de 2018, quase 2019, exatamente por aquela necessidade. Muita gente queria que a ABD Const tivesse uma pós na sua cidade, né? Uhum. Só que não dá para pedir 27 datas para um professor, né? Nem 10, porque ele vai deixar de ser seu amigo para começar. Então, a gente pensou em fazer aí as pós-EAD da ABD Const, fizemos o curso de Direito Constitucional e de Penal e Processo Penal.
E mais uma vez a gente foi ousado, né? Chamamos os grandes nomes do mundo na área, e a grande maioria deles aceitou, né? O professor Roberto Gargarella, Cláudio Roxin, Dieter Green, Mark Tushnet, fora os ministros do Supremo, professor Lênio Streck, Ingo Sarlet, enfim, Flávia Pelvezan, grandíssimos nomes aí para poder estender isso, estender o conhecimento aí para todo o território nacional aí. E hoje nós estamos aí querendo aumentar este projeto, né, aumentar este projeto de disseminação do conhecimento. Quais pós que nós temos hoje na BD Const? No caso, tem entrada de alunos no segundo semestre? Está tendo? Já teve? Como que está essa situação? Tem para alguns cursos, porque em razão da pandemia, a gente liberou a entrada até a segunda disciplina deste segundo semestre, né, não só na primeira disciplina. Então, a gente tem presencialmente, né, na segunda e na terça, a pós de tributário, de empresarial e de trabalho. A pós de tributário é coordenada pelo professor Luciano Bernardt e pelo professor Laércio Cruz Juliana. Temos, olha só, o professor Vicente Ataíde, que é nosso professor também da pós de processo civil, querendo propor uma pós. Vicente, você sabe como é que funciona a casa? É chegar e propor o projeto, meu amigo. Depois a gente tem que fazer uma reunião de diretoria e aguentar. Faz parte, é desse jeito. Temos a pós de Direito Empresarial, também coordenada pelo professor Luciano Bernardt. A pós em Direito do Trabalho, coordenada pelo professor Marco Villatore. Na quarta, a pós que o do Carmo dá aula, que é a pós Direito das Famílias e Sucessões, coordenada pelo professor Ricardo Calderon e pelo professor Felipe Frank. E a pós em Direito Penal e Processo Penal, coordenada pelo professor Francisco Monteiro Rocha Júnior e pelo professor João Rafael de Oliveira. E nas sextas e sábados, né, a pós de Processo Civil, coordenada pelo professor Sandro Kozikowski e pelo professor William Pugliese, e a pós Direito Constitucional, coordenada pelo professor Flávio Pansieri e por este que vos fala. Né? Também temos as pós EAD, né? A pós em Penal e Processo Penal, aí coordenada pelo Francisco também, pelo Alexandre Moraes da Rosa e pelo Guilherme Lucchesi, e a pós em Direito Constitucional, coordenada pelo professor Flávio Pansieri e adjuntamente pelo professor René Sampar também. Legal. São esses os cursos ofertados hoje. A gente já está com vários projetos aí para o ano que vem. Luiz, qual é o diferencial da BD Const para o currículo de quem quer fazer uma especialização? Meu querido, eu sou suspeito para falar isso, né? Eu não era suspeito antes, hoje em dia eu sou suspeito, né? Mas enfim. Eu vou lhe dizer que essa questão de você ter aula com os grandes nomes do direito... Ah, mas você tem aula? Sim, sim. O Lênio deveria vir aqui, né? Mas estará no nosso sistema daqui a 2 semanas. O professor Ingo Sarlet já esteve conosco, o professor Roberto Gargarella, enfim. É um grande diferencial ter contato com estas figuras, né? Entender o que eles pensam, poder interagir com eles. E essa questão do network que você falou é uma questão efetivamente muito importante. Mas o network é um troço que a gente vê meio mal no direito, né? É aquela história, se você não conhecer as pessoas não podem confiar em você. Não basta você conhecer as pessoas se você for incompetente, né? Mas se você for competente e a pessoa te conhecer e confiar em você, essa questão certamente vai abrir muitas portas para você, seja na academia, seja na advocacia, seja na magistratura, enfim. Então, eu lhe diria que essa questão do network é muito importante, e a questão de você se formar na BD Const com este time. E efetivamente na BD Const a gente tem provas, não é aquela pós que você chega aqui, assiste as aulas e efetivamente está aprovado, né? Você passa por um caminhar aí, e além da orientação do trabalho de conclusão de curso. Eu lhe digo, eu acho que não há uma especialização que dê este carimbo, esta chancela para o acadêmico, para o profissional, como a BD Const faz hoje no Brasil. Eu conheço os cursos da BD Const, que quando nós fizemos reuniões, eu fui lá dar uma olhada nos professores, mas a gente já conhecia do boca a boca, né?
os alunos e professores que já fizeram a ABD Const falar muito bem da ABD Const. Só que a questão de falar muito bem e depois ver a realidade é uma outra coisa. Quando eu entrei na ABD Const a primeira vez para dar aula, a atenção que eu recebi enquanto profissional, a atenção dos alunos, a relação professor-aluno, que muita gente fala, é só um final de semana com o professor Lênio, mas é um final de semana, é uma aula, é 2 aulas onde você vai estar ali com 20 alunos, 30 alunos, com 15 alunos, depende do tamanho da sua sala ali, em que o professor vai, além de saber o seu nome, você tem a oportunidade de ter um contato, de perguntar, de participar, como você mesmo disse, aumentou-se aí o índice de participação dos alunos por conta desse sistema remoto que nós estamos trabalhando aí. Mas o que a BD Const proporciona no nível dos professores que nós temos, particularmente, eu não conheço a especialização no Brasil sobre isso. Eu até sou suspeito de falar por estar em um dos projetos de vocês, mas quando eu fui pensar em fazer uma live sobre especialização, não tem como não fazer do direito se não for com vocês, por conta da seriedade do projeto, por conta do rol de professores que vocês têm, por conta da atenção. A gente vê muitos alunos reclamando de eu não consigo falar com fulano, eu não consigo falar com ciclano. E a atenção que o pessoal aí da BD Const, que as meninas que trabalham aí com vocês, a administração toda tem, é incrível. E com os alunos também, eu vi assim, o trato na hora do intervalo. Então, tudo isso, ao meu olhar, faz uma diferença gigante. Além da preocupação em oferecer um curso de qualidade, onde um professor monta ali todas as atividades, ela está dentro do cronograma, muito bem estruturada, os coordenadores dão todo o amparo. No curso que nós fizemos aí, de metodologias ativas, que os coordenadores participaram, eu achei incrível a preocupação antes da pandemia já com as metodologias ativas e depois da pandemia com as metodologias ativas em ambiente virtual. Então, essa pergunta é meio que redundante, mas para o pessoal que está assistindo... Eu falo, o Carmo, que fizeram comigo quando eu cheguei na BD Const, né? O professor Flávio Pancieri fez lá atrás, há 10 anos atrás, que é uma fala que a gente refaz hoje com todos os alunos. Né? No primeiro dia de aula, a gente conversa com eles e também na prova de bolsas, né? Que tem uma grande prova de bolsas que reúne 150, 200 pessoas na BD Const para fazer essa prova de bolsas. A gente sempre fala o seguinte, não se enganem, os senhores não estão vindo fazer uma pós-graduação. Os senhores estão vindo fazer uma pós-graduação também. Nós estamos vendo para um projeto de democracia, um projeto de disseminação do conhecimento, e nós esperamos que os senhores não saiam daqui. Eles vão fazer uma especialização. Mas todos esperamos que os senhores fiquem aqui dentro da academia e contribuam de alguma forma para continuar impulsionando esse projeto. Porque esse projeto é feito de gente que começou lá o projeto e de gente que veio sendo agregada pelo caminho. Eu fui um desses. Né? Vou dizer que 90% das pessoas que aqui estão vieram sendo agregadas nesses 20 anos a contribuir com o projeto. Passaram por estes bancos e replicam o que aqui foi ensinado. Então, este é um discurso que a gente fala em tom de warning, né? Então, olha, não venham aqui, a gente, você vem aqui, vai bater ponto e vai embora. Não é assim que funciona. Então, eu acho que esse é o espírito da BD Const, que tem de muito diferente, né? Eu tenho contato com alunos que eu tive aí até hoje, alunos que mandam mensagem, que assistem algumas coisas que eu faço, que estão participando de algumas coisas na Universidade Estadual Norte do Paraná, onde estou agora. Fala, professor, eu assisti sua aula, nossa, eu lembro de você e tal, vamos conversar. Que me mandou e-mail, acho que tem umas 2 semanas, um aluno que me mandou um e-mail pedindo uma indicação de artigo para ele poder escrever o TCC dele. E aí... Essa relação eu acho muito interessante. Eu vi alunos da pós de família já vendo para fazer uma outra pós no intervalo. Eu queria fazer a pós, acho que era constitucional. Queria fazer a pós constitucional e tal. Então, assim,
quando você vê a absorção do mercado por conta de um curso, como é os cursos da ABD Concha, essa absorção que o mercado tem, até a própria ABD Concha já comprovando isso. Tem professores, pessoal aí que se formaram na ABD Concha e estão presentes hoje, que foram adquiridos no meio do caminho. Demonstra a seriedade desse projeto, né? Tem um aluno aqui, o Oliver. Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. O pessoal da BD Concha é sensacional. O Oliver é um exemplo disso. O Oliver veio do interior do Paraná durante 2 anos, foi, voltou, fez a nossa pós-constitucional, fez a pós de processo, e hoje, inclusive, nós estamos para fechar. Dessa vez a bola não está comigo, graças a Deus a bola está com ele. Estamos para fechar um artigo aí nesse próximo mês agora. Estamos escrevendo junto, daqui a pouco ele está dando aula. É isso? Que legal. Alguma dica para quem está em dúvida em escolher a pós? Tipo, eu estou em dúvida entre penal, trabalho, tributário, constitucional e família. O que você indicaria para a pessoa fazer? Carmo, eu acho o seguinte, né? Isso é uma coisa muito importante na vida. Se a gente não fizer o que a gente gosta, a vida fica dura, né? A vida fica difícil. Não vou fazer tal coisa porque eu acho que não dá dinheiro. Faça o que você gosta, porque senão, se você fizer o que você não gosta, aí que você não vai ganhar dinheiro mesmo, né? Se o teu objetivo é ganhar dinheiro, se esforce em fazer aquilo que você gosta. Então, assim, tenha em mente esta propensão. A Paula também, que é a nossa aluna aí, ela só podia ser penal, não tinha saído. Só podia ser penal. Ela podia fazer constitucional. Ela é uma pessoa recepcionada pela Constituição também, podia fazer constitucional. Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente tenha afinidade, né? Se a gente não tiver afinidade, fica muito complicado navegar. Então, eu acho que a pessoa tem que ter tido afinidade, tem que ter conhecido alguma coisa na graduação, e essa questão da vocação eu acho bem importante também. Legal. Algum recado final aí para os nossos ouvintes? Convite para acessar o site da BD Const, para ver a inscrição para o ano que vem. Tem gente que assiste depois a live, que vai lá no canal do YouTube. E você também para estar no nosso simpósio. Meu simpósio já foi adiado para o ano que vem. Convidaria todo mundo para conhecer a sede da BD Const, mas eu estou quase que internado sozinho aqui trabalhando, porque eu já não aguentava mais a pandemia em casa. Eu vi desculpa te cortar, mas um evento que vai ter sobre o dia. Isso. Você pode falar sobre esse evento? Que eu vi nomes ali que eu falei, uau! Não, eu ia chegar aí, inclusive, que o grande evento, a grande substituição que a gente fez no nosso coração esse ano, a gente tem que fazer algum mega evento. A gente já fez aquele TSE no início do ano, um dia pela democracia, né? Que a ideia é juntar aí no dia 26 de outubro grandes pensadores, não só do direito, muita gente de fora do direito, da filosofia, da sociologia e de outras searas também, gente que a gente já convidou e que logo mais a gente vai soltar nomes aí bem diferentes e muito, muito, muito interessantes, aí que tem sempre alguma coisa a contribuir, e discutir democracia durante um dia, né? Discutir exaustivamente democracia, principalmente os rumos do daqui para frente, né? Vivemos tempos aí absolutamente desafiadores, esses tempos aí de internet, esses tempos da gente redefinir o que é democracia. Então a ideia é que a gente faça um imenso evento, nós estamos aí esperando cerca de, se tudo der errado, 250, 300 mil pessoas, evento de internet isso não é nada demais, enfim, e pela envergadura dos nomes, a ideia é que todo mundo venha discutir democracia conosco aí. Já tem muitos confirmados, mas teremos outros ainda, outros grandes nomes. Então, no dia 26 de outubro, né? A inscrição é pelo site da BD Const? Inscrição pelo site da BD Const, tá, gratuita, com certificação de horas complementares, claro, né? O sujeito tem que assistir. Para os alunos de graduação aí, eu vou depois deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e tudo mais. Luiz, muitíssimo obrigado. O bate-papo no Instagram é bem rápido, só que estou só pela divulgação da Gargarelia nesse evento. Do Gargarelha nesse evento, o Oliver de novo. Muitíssimo obrigado por ter participado.
o pessoal tiver dúvidas ou que quiser conversar, tem o Instagram da ABD Const, pode acessar por lá, pode mandar e-mail, o pessoal vai responder, o Luiz está à disponibilidade de vocês. Não percam a oportunidade de sonhar em fazer uma especialização com esses nomes que vocês escutam na graduação, que vocês veem os professores de vocês falando. A ABD Const proporciona para vocês a oportunidade de estar junto com os grandes nomes do direito da área que você escolher. Então, por favor, entre no site da ABD Const e dê uma olhada. Luiz, novamente, obrigado pelo tempo desprendido, tá? A gente vai conversando aí. Pessoal, fiquem ligados que a live da próxima semana é sobre direito de família e telenovelas. A professora Letícia Rosa vai falar sobre algumas coisas no direito de família que tem passado nas telenovelas e algumas coisas que acontecem e outras que é só na ficção mesmo, beleza? Então, um grande abraço, boa semana aí para vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.